Fala pessoal, de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês, hoje com uma novidade espetacular. Você trabalhou de 99 até 2013 ou conhece alguém que trabalhou nesse período de carteira registrada? Então tem grana para receber. Enfim, uma revisão histórica vai sair no STF, você vai saber disso tudo, todos os detalhes, quem tem direito, como fazer para ter direito, logo depois da nossa vinheta. Sejam muito bem-vindos ao maior canal sobre INSS e benefícios do governo do Brasil. Sim, você está no INSS Passo a Passo e se você for novo por aqui, eu quero convidá-lo rapidamente a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para que você fique por dentro de todos os seus direitos. Além do mais, aqui é o único canal onde o inscrito é tratado como VIP. Como assim, Fernando? Chegou no final do vídeo, você que é inscrito ainda tem alguma dúvida? Basta deixar sua pergunta no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você. Gostou? Então já deixa aquele like e vamos ao vídeo de hoje. Trabalhou de 99 até 2013 ou conhece alguém que trabalhou nesse período de carteira registrada? Pai, mãe, marido, sobrinho, filho? Então tem grana para receber. Revisão histórica vai sair no STF. Eu peço que você fique até o final do vídeo e compartilhe, porque esse vídeo é muito importante. Muita gente vai ter grana para receber e nesse ano de pandemia qualquer grana pode ajudar muito. Olha aqui, ó, a agenda oficial do STF, marcado aqui já para o dia 13 de maio, o julgamento dessa ação que vai liberar grana para o país inteiro. Olha só, revisão do FGTS, é isso que a gente vai falar. Todos os tópicos aqui a gente vai abordar. Quem terá direito a essa revisão, decisão do STJ, decisão do STF, prescrição, como estão os processos sobre a correção do FGTS em todo o país, saque do FGTS em decorrência da pandemia, tudo isso para você agora detalhadamente, então fique até o final do vídeo porque é muito importante. Vamos esclarecer nesse vídeo se ainda é possível realizar o pedido judicial de revisão do FGTS, porém, antes adentraremos nessa questão. Vamos esclarecer nesse vídeo se ainda é possível realizar o pedido judicial de revisão do FGTS, porém antes adentraremos nessa questão, abordaremos as regras aplicáveis ao FGTS, assim como as recentes decisões do STF e STJ a respeito desse tema. O Fundo de Garantia, o FGTS, criado em 96 pela Lei 5.107, mas atualmente regido pela Lei 8.036, é uma conta aberta diretamente pelo empregador para o empregado. Sua principal utilidade é proteger os colaboradores nas hipóteses de demissão sem justa causa, correspondendo à ideia de uma poupança extra aos funcionários seletistas para sobrevivência no período de desemprego. Os trabalhadores possuem o direito ao saque do FGTS em 40% ou podem utilizar este saldo com o rol de possibilidades exibidas na Lei 8.036 de 90 em seu artigo 20, dentre elas se destacando as mais comuns, que são aquisição da casa própria, doenças graves, projetos de saneamento básico, aposentadoria, e um fato novo apresentado aos empregados brasileiros é a liberação do saque do FGTS em caso de demissão durante a crise do coronavírus, desde que respeitados alguns requisitos, os quais veremos adiante. A revisão do FGTS, permitida aos trabalhadores com registro em carteira e aposentados, e ainda aos trabalhadores avulsos, rurais, temporários, entre outros, corresponde à ação apresentada contra a Caixa Econômica Federal para pedir a restituição dos valores devidos de FGTS, se calculados por índice diverso da taxa referencial, a TR. Os registros na carteira de trabalho e previdência social, a partir de 1999, permitem o pedido de revisão do FGTS por causa da utilização da taxa referencial, a TR, como índice de correção dos valores pertinentes ao FGTS, uma vez que a TR não acompanha a inflação do país, estando totalmente desatualizada monetariamente. Este é o motivo da revisão. A diferença de rendimentos entre a TR e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, por exemplo, é gigantesca, resultando em uma variação de 48% a 88% ao longo dos períodos. Então, é muita grana. Mesmo você que já sacou, o saldo que você tinha na época, você recebeu a menor por conta dessa correção.
Por se tratar de tema que reflete diretamente nos cofres públicos, a revisão do FGTS foi alvo de discussões no STJ e do STF e atualmente encontra-se na pauta paralisada, ou seja, pendente de julgamento final, que vai acontecer agora no dia 13 de maio. A principal discussão, portanto, está na aplicação da TR ou do NPC para a realização dos complexos cálculos do FGTS de cada trabalhador, com o intuito de corrigir as defasagens dos valores e, consequentemente, o acompanhamento da inflação do país, seja para valores depositados em conta ou sacados. A revisão do FGTS, que visa corrigir os valores e implementar os respectivos juros nos débitos trabalhistas e discutida no STF, é influenciada pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, a CONSIF, com pedido de continuidade de aplicação da TR nos processos dessa natureza, a par das determinações definidas pela reforma trabalhista, negativamente vista pelos empregados sob sua forma de minimizar os direitos trabalhistas. O recurso extraordinário 611.503, interposto pela Caixa Econômica Federal contra a decisão do TRF da Terceira Região acerca da alteração do índice de revisão do FGTS, foi o principal motivo do envolvimento dos tribunais superiores, pois diante do reconhecimento do INPC, as ações de revisão do FGTS podem sofrer o denominado efeito multiplicador, ou seja, uma única decisão do STF reflete em todas as causas semelhantes, o que pesaria drasticamente nos valores aí pagos pela Caixa. Quem terá direito à revisão? O direito à tese da revisão do FGTS é para qualquer trabalhador brasileiro com contrato de trabalho regido pela CLT e que possua saldo do Fundo de Garantia a partir de 99, mesmo que já tenha sacado. Cerca de 30 milhões de trabalhadores que já sacaram o FGTS e aposentados podem sim entrar com ação de revisão para obter a restituição dos valores pagos a menor, uma vez que tal revisão não ocorre automaticamente. A variedade de valores da revisão depende das quantias depositadas no FGTS, podendo alcançar um patamar de até 88% de correção. Os documentos necessários para que os trabalhadores e aposentados entrem com a ação de revisão na Justiça Federal são cópia do documento de identidade, cópia do CPF, comprovante de residência, cópia da carteira de trabalho que apresente o número do PIS, extrato do FGTS disponibilizado pela Caixa Econômica Federal a partir de 91 do trabalho com carteira assinada, a não recomposição do valor da inflação do período compreendido entre 99 e 2013 evitou ganhos expressivos dos trabalhadores e estes que recebem as indenizações de 40% em virtude de demissões sem justa causa podem ter o percentual dobrado a partir do recálculo. A TR, que não representa o índice da inflação, causou uma perda de 128 bilhões aos trabalhadores entre os anos de 2003 e 2013, se comparado ao IPCA, com percentuais entre 2,10% em 2012 e 0% em 2013. A decisão do STJ, que é abaixo do STF. Em primeira instância, os juízes estavam julgando favoravelmente a revisão do FGTS para a aplicação de outro índice com o objetivo de evitar a perda dos valores depositados na conta do fundo que eram corrigidos pela TR. Na contramão do que estava sendo decidido por diversos outros tribunais e juízes, o STJ julgou negativamente os trabalhadores brasileiros sobre a questão de aplicação da TR às revisões do FGTS. Para ele, somente o Congresso Nacional, que detém o poder de legislar, pode determinar o índice de remuneração das contas do FGTS. Assim, sabendo que a própria reforma trabalhista determina a TR, o Poder Judiciário em nada pôde intervir para substituir esse índice por outro, o que extrapola a competência da ideia da Justiça. Mas aí vem a decisão do STF. O STF, responsável por apreciar a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da TR como índice de correção para a revisão do FGTS, já havia previsto data para a sessão de julgamento no mês de maio de 2020, mas o processo acabou sendo retirado da pauta. Está agora para o dia 13 de maio de 2021. A declaração de constitucionalidade pelo STF resultará na continuidade da TR como índice de revisão do FGTS, já a sua inconstitucionalidade permitirá a revisão dos valores defasados e aí é muita grana que as pessoas terão para receber. Embora a posição do STJ não seja favorável aos trabalhadores, há esperança de que o STF tenha compreensão diversa
pois recentemente a Suprema Corte decidiu de forma favorável em casos similares. Um caso julgado pelo STF considerou a inconstitucionalidade de aplicação da TR como índice de correção dos precatórios, espécie de dívidas do poder público resultante de ações judiciais, tendo por justificativa o desacompanhamento da inflação. O outro afastou a TR para casos de atualização da dívida da Fazenda, através de julgamento de ação direta de inconstitucionalidade número 5.348. Se por acaso o STF utilizar o mesmo raciocínio, a tese da revisão do FGTS muito provavelmente ficará evidente que a TR, por não acompanhar a inflação do país, gera perda financeira e prejudica milhares de trabalhadores. Por não render absolutamente nada na maioria dos meses, a regra vigente atualmente correspondente à TR, mais 3% ao ano, o que gera inconformismo aos empregados e também que podem procurar advogados ou defensores públicos para a garantia dos seus direitos, ainda que a ação fique paralisada ou suspensa, aguardando solução do STF, mas como eu disse, dia 13 de maio agora vai ser decidido. Muita gente levanta a questão da prescrição. As ações de revisão do FGTS não estão prescritas, dá tempo de entrar ainda. A decisão do STF em 2014, alterando o prazo prescricional para 5 anos, pode ser aplicada em benefícios dos trabalhadores que pretendam valer-se dos meios judiciais para a reivindicação dos valores. A decisão do STF mencionada anteriormente diz respeito sobre a prescrição do depósito do FGTS não realizado por empregadores e tomadores de serviços advindos da relação de trabalho e de emprego. Logo, a discussão central está na cobrança judicial dos valores devidos aos indivíduos responsáveis pelo depósito do FGTS ao trabalhador, quais sejam empregadores e tomadores, segundo o entendimento firmado pelo ministro Gilmar Mendes. O motivo da prescrição descrita acima não tem relação com a tese de correção do saldo do FGTS a partir do índice da TR, que ainda carece de julgamento do STF. Os trabalhadores que manifestem desejo ao ingresso da ação da revisão do FGTS não podem perder tempo, pois o STF pode modular os efeitos da tese, limitando inclusive o direito ao recebimento para os trabalhadores com ação em andamento. Então, tem que correr porque o julgamento é dia 13 de maio. Como estão os processos do FGTS em todo o país? Enquanto o STF não decide sobre a correção das contas do FGTS, para acompanhar a inflação em vez do TR, paralisado pelo ministro Luiz Barroso, cerca de 500 mil ações estão na justiça suspensa. Enquanto o STF não decide sobre a correção das contas do FGTS para acompanhar a inflação ao invés da TR, paralisado pelo ministro Luiz Barroso, cerca de 500 mil ações estão na justiça suspensas. O pedido de correção do saldo do FGTS requer a substituição da TR pelo INPC ou IPCA, índices que acumulam de 5% a 2% em 12 meses, respectivamente. A substituição por um índice inflacionário deixa claro o prejuízo de até 88% nas contas do FGTS dos trabalhadores. Para exemplificar esse desfalque, imagine que no ano de 99 um trabalhador tenha R$2.000 na conta do FGTS e que em 2014 ele poderia ter 2.450 aproximadamente, se corrigido pela TR. Sendo aplicado um índice diferente, o valor seria R$5.100. Então, olha a diferença, olha a perda. Ações em trâmites e as novas que serão pleiteadas podem corrigir essa injustiça social e representar a inserção de milhões de reais na economia do país. A TR é o mesmo índice utilizado para atualizar o rendimento das poupanças, mais juros de 3% ao ano. O problema é que, segundo dados fornecidos pelo Banco Central, a TR está zerada, rendendo apenas juros de 3%. No ano de 2013, por exemplo, a TR ficou em 0,19%, enquanto a inflação do país, devidamente calculada pelo IPCA, em 5,91%, quase 6%. Saque do FGTS em decorrência da pandemia. A pandemia do coronavírus que atingiu todo o país acrescentou aos brasileiros uma lista de novos direitos e garantias, dentre eles o saque do FGTS para os trabalhadores que foram demitidos em decorrência da doença. O delicado período em que empregados e empregadores atravessam no país foram agravados a partir da determinação do isolamento social pelo governo, situação que caracterizou o fechamento de muitas empresas e, consequentemente, o aumento dos índices de desemprego. O estado de calamidade pública é reconhecido
por publicação do Decreto Legislativo número 6 de 2020, então a medida provisória 927, também de 2020, dispôs sobre as atuais medidas trabalhistas implementadas pelos empregadores para a preservação da renda e do emprego de milhares de trabalhadores e brasileiros para enfrentar a crise no país. O saque do FGTS, todavia, apenas poderia ser levantado nos casos de força maior por decisão judicial, o que retardava o acesso ao trabalhador ao dinheiro contido no fundo. A Caixa Econômica Federal, sabendo das inúmeras demandas postas ao Judiciário nesse sentido, emitiu a Circular 903, permitindo o saque do FGTS independentemente de decisão judicial, mas limitou o acesso para os empregados demitidos por força maior durante a pandemia. Empregados demitidos por justa causa, por exemplo, não têm direito ao saque do FGTS. Os saques são permitidos diretamente pelo aplicativo do FGTS e podem ser valores integrais, beneficiando cerca de 96 milhões de trabalhadores. As contas ativas, empregos atuais, ou inativas, emprego anterior, podem ser objeto de saque do FGTS, colaborando com a injeção imediata de 3 bilhões na economia. Algumas garantias jurídicas implementadas para os trabalhadores que venham a sacar o FGTS merecem destaque, dentre elas, movimentação das contas do FGTS e consulta sem cobrança de tarifa, por acesso a direito aplicativo no celular, se necessária movimentações dos recursos das contas do FGTS para outros bancos diversos à Caixa Econômica Federal, vedação de cobrança de tarifas, trabalhadores ou seus respectivos dependentes que tenham doenças raras podem realizar saque na conta do FGTS para a caracterização da dignidade da pessoa humana, análise direta e imediata dos depósitos efetuados e possibilidade de acionamento para inspeção havendo inadimplência do empregador por serviços digitais e verificação das reuniões do Conselho Administrativo do FGTS por transmissão obrigatória ao vivo pela internet. Conclusão, pessoal, a correção monetária do FGTS não pode ocorrer através de índice proposto pela TR, uma vez que ela não possui capacidade de corrigir a inflação do país. Por isso, a discussão de aplicabilidade de outro índice que seja mais benéfico aos trabalhadores é muito viável. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado pela Lei Federal número 5.107 de 96 e sempre objetivou proteger os trabalhadores demitidos sem justa causa, podendo ser compreendido como uma modalidade substitutiva da estabilidade decenal promulgada pela CLT. Após 1966, entrou em cena a Constituição Federal de 88, universalizando o FGTS e tornando compulsório o depósito correspondente a 8% da remuneração devida ou paga por iniciativa dos empregadores. Os valores são depositados no mês anterior e adicionam na remuneração as parcelas apresentadas pelos artigos 457 e 458 da CLT, além da gratificação natalina. Além das legislações ora mencionadas, podemos acrescentar a Lei 8.036, a qual estabelece todas as hipóteses de saque das contas vinculadas de cada empregado ou ainda ficando constatado o falecimento deste, o saque pelos seus sucessores. Sabendo que o titular dos depósitos efetuados é o empregado ao pecúlio constitucional, há necessidade de se averiguar suas hipóteses para preservar a expressão econômica desta natureza diante da inflação do país. Nesse sentido, o artigo 5º da Constituição Federal foi pacificado com o entendimento do STF através de ações diretas de inconstitucionalidade. As contas do FGTS ativas entre 99 e 2013 podem ser direcionadas à revisão dos valores com aumentos de 48% até 88%, mas para ter certeza desse crédito é necessário entrar com uma ação de revisão do FGTS independentemente de ser apresentado ou de já ter sacado o saldo. Substituição da taxa referencial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor em 2019, por reconhecimento unânime de votos do STF, estipulou a ideia dessa nova correção. Alguns planos econômicos instaurados pelo governo entre as décadas de 80 e 90 deixavam de aplicar os índices de inflação propositalmente, reduzindo o poder aquisitivo. Então, é isso, pessoal. Não percam tempo. Se vocês ainda não entraram com essa ação da revisão do FGTS, trabalharam de 99 até 2013. Entrem, procurem um advogado. E se você já entrou, dia 13 tem o julgamento. Então, a gente vai acompanhar tudo aqui. É uma revisão que vai dar muita grana se o STF for favorável. Ainda ficou com alguma dúvida? Deixe no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você.
Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.